Olá, seja bem-vindo ao MP na Web. Minha conversa de hoje é com a promotora de justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul. Nós vamos falar a respeito de violência doméstica, Agosto Lilás e também de um projeto muito interessante idealizado por ela, Fernanda Proença Azambuja. É o projeto Paralelas. Tudo bem, doutora? Olá, Valéria, tudo bem? É um grande prazer estar aqui conversando com você, para todo o Ministério Público e todos que nos acompanham. Prazer é nosso de ter você para a gente poder falar a respeito de um assunto tão importante que, de certa forma, também nos empodera como mulheres quando a gente fala deste assunto, que é a violência doméstica e também uma grande conquista, que é o Agosto Lilás, né, doutora? Com certeza, o Agosto Lilás é uma campanha que visa aumentar a consciência da população e sensibilizar as pessoas para esse assunto, né, da violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, desde 2016, têm sido desenvolvidas várias ações de modo bastante intenso nesse período, né? Mas isso também ocorre em diversos outros estados da federação. Isso é importantíssimo, né, doutora, quando a gente fala de um momento como esse, que nos faz repensar sobre o que é violência doméstica, porque esse era um assunto tabu, né? Concorda comigo? Esse foi um grande mérito da Lei Maria da Penha, né? No passado, esses crimes de violência doméstica contra a mulher, eles se resolviam no juizado especial, muitas vezes não tinham uma resposta do Estado, cabia transação e, enfim, medidas despenalizadoras que a Lei Maria da Penha, ela proibiu. Então, ela passou a dar uma resposta mais rígida, não só em relação ao agressor, mas, sobretudo, trouxe medidas de proteção à mulher que o nosso ordenamento jurídico não tinha. Então, esse foi um grande avanço. Doutora, era tido como um crime comum? O que seria um crime comum quando a gente falava de violência contra a mulher? Isso antes ali da Maria da Penha. Isso significa que se você cometer uma lesão corporal, né, se agredir uma pessoa na rua, que não seja pela condição de ser mulher, companheira, né, isso vai se resolver no juizado em razão da pena. No caso de lesão corporal, é um crime que comporta representação, então só é processado se a vítima assim desejar. E quando a lei veio e especificou que quando isso ocorre em relação a uma mulher, num ambiente doméstico, ou em razão de uma relação íntima de afeto, que faz incidir a Lei 11.340, ela afastou esse tratamento que se dava e passou a dizer, olha, isso não vai ser mais do juizado especial, isso é da justiça comum ou de uma vara especializada em violência doméstica, né, ou um juizado especializado. O STF passou a entender que nos crimes de lesão corporal não precisa representação, né? Na verdade, não é nem precisa, é independe. Então, a persecução penal, o processo, ele não depende da vontade da ofendida de querer ver o seu agressor processado, em se tratando de lesão corporal. Isso tudo contribui, em grande medida, para que a gente dê andamento a esses processos e o Estado, de modo geral, dê uma resposta a esse tipo de comportamento. E muda uma cultura também, né, doutora? A partir daí muda-se uma cultura, vem uma mulher que é a Maria da Penha, que traz uma história de vida que foi uma grande tragédia na vida dela, mas que dessa tragédia ela traz aí um empoderamento, ela se mostra como uma pessoa representante de vítimas no Brasil, né, doutora? Com certeza. A Maria da Penha, ela teve uma trajetória, né, de muita dificuldade para ver o seu agressor punido, e ela simboliza, e com muita razão, né, uma causa que é de todas as mulheres brasileiras, porque, infelizmente, o nosso país ele ainda ocupa
né, uma posição entre os mais violentos do mundo em relação às mulheres, né, e nós vemos que as estatísticas em relação a esse assunto, elas continuam crescentes e bastante elevadas, né? Inclusive nesse período de pandemia, a gente tem visto aí uma preocupação muito grande em relação às mulheres, porque no período mais intenso, né, houve uma necessidade de permanecer em casa, de isolamento social, que dificultou a muitas mulheres acionarem os órgãos de proteção ou terem acesso, né, à justiça, porque muitas coisas passaram a ter um expediente diferenciado, né? E tivemos, por um lado positivo, também muitos avanços tecnológicos para facilitar essas denúncias. Doutora, você sentiu aí na sua comarca uma diferença aí no número de denúncias? Olha, aqui as denúncias continuam sendo crescentes. Nós Mas eu digo tivemos. nesse momento de pandemia, a senhora sentiu alguma diferença? Eu acho que no primeiro momento houve uma redução das denúncias e posteriormente elas voltaram a ser registradas com bastante frequência. Então a gente voltou a ter um elevado número. A gente fala também de uma qualificadora que é o feminicídio, que também é de uma grande importância aí a partir desse momento de violência, né, doutora, contra a mulher. O feminicídio, né, a morte da mulher pela circunstância de gênero, né, por ela ser mulher, e também pode estar inserido num contexto de violência doméstica e familiar. Aqui em Chapadão do Sul, nós tivemos esse ano um registro de feminicídio, né, e isso mostra, né, que essa criminalidade ela está presente tanto no interior quanto na capital, e nós precisamos somar esforços, construir políticas públicas sérias e sólidas para promover essa conscientização da população e romper, para que a mulher rompa o ciclo de violência e esses atos não ocorram mais. Doutora, vamos falar um pouquinho dessa conscientização. Quando é que uma mulher, porque às vezes uma mulher está sofrendo uma violência e ela não se dá conta de que ela tem esse processo de violência dentro de casa, né? Quando é que uma mulher, que a senhora diria que poderia sinalizar aí que ela está passando por esse momento de violência? Bom, os primeiros sinais, eles costumam ser sutis, né? Se manifestam no que a gente chama de um relacionamento abusivo, se manifestam quando o companheiro passa a se sentir na posse daquela mulher, deseja controlar o que ela faz, com quem ela conversa, a roupa que ela veste, né? Começa a isolar essa companheira da família, não gosta da sogra, não gosta da cunhada, da amiga, né? Passa a isolar essa mulher dos contatos que ela tinha, da rede de apoio que ela tinha, e que poderia alertá-la sobre a situação que ela está vivendo, né, e prestar suporte. E esses atos, eles vão se intensificando, eles vão tomando a forma de ofensas, de humilhações, passam muitas vezes a agressões verbais, ameaças de morte. As ameaças são muito frequentes, sobretudo quando se tem um término de um relacionamento, né? Então a gente ouve muito nos processos aquela frase: se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Porque esse homem tem uma posse dessa mulher, né? Amor é uma coisa e posse é outra, né? São distintas as situações, né? Com certeza, esse é o grande problema, né? O amor não machuca, então isso tudo não é amor. E o momento de término, de rompimento do relacionamento, ele é uma circunstância em que ocorre muito a violência de uma forma mais intensa. Então, se aquele relacionamento tinha essas violências mais silenciosas, digamos assim, no momento de término, irrompe uma ameaça, surgem agressões físicas, que às vezes essas agressões físicas já existiam antes, mas elas passam a se tornar mais intensas, né, em razão dessa tentativa de término. Muitas vezes é difícil para a mulher conseguir sair de um relacionamento porque o companheiro não aceita.
E também pode ocorrer uma violência sexual, né? Ser obrigada a manter relações sexuais contra a vontade dela. A violência patrimonial também muitas vezes está presente, né? E pode se manifestar quando o homem começa a dissipar o patrimônio do casal, sem conhecimento e sem autorização da mulher, ou se apossa dos valores que ela recebe, do cartão, ou mesmo danifica objetos dentro de casa, né? Então, assim, muitas circunstâncias podem configurar a violência, desde a violência psicológica, a física, a moral, né? A sexual, a patrimonial. Então, E todas as violências. às vezes também, doutora, essa mulher, ela é dependente economicamente desse homem, porque muitas vezes ele não vai deixá-la trabalhar, né? Porque já que ele tem a posse, ele se acha o tutor ali da família. Ela tem essa dependência econômica e às vezes envolve os filhos também, que ela fica com medo de separar a criança do pai. Então, essa mulher ela tem que estar muito forte para conseguir fazer essa denúncia, né, doutora? Sim, é um passo muito importante e justamente pela complexidade dessa situação toda, né, que a violência doméstica é uma situação multifatorial, é que a mulher é importante que ela possa contar com os serviços, né, oferecidos pela rede de atendimento, para que ela encontre a orientação, o apoio necessário e cabe a esse serviço de proteção à mulher também identificar esse ponto que você falou, o que mantém a mulher nesse relacionamento. Né? Então, muitas vezes é o medo de que ele cumpra as ameaças, outras vezes é a dependência financeira, outras vezes é a dependência emocional, porque ela teve uma autoestima minada a tal ponto que achar que ela não vive sem ele, ninguém vai querer. Mais nenhum relacionamento com ela. Outras vezes é o isolamento da rede de apoio dela, ela se afastou da família, dos amigos, não tem a quem recorrer, pedir ajuda. Então, são situações assim muito plurais que podem estar envolvidas numa situação de violência doméstica. E de que forma que o Ministério Público pode ajudar essa mulher, doutora? O Ministério Público ele pode receber as denúncias de violência doméstica, se elas procurarem a Promotoria de Justiça, né? As medidas protetivas elas podem ser pedidas pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público. Além disso, o Ministério Público, identificando que a mulher não recebeu um atendimento, não recebeu o encaminhamento para a rede de atendimento, a gente pode fazer esse encaminhamento no interior. Geralmente, esse encaminhamento significa acompanhamento psicossocial no CREAS. Na capital e em cidades de porte maior, existe um centro de atendimento à mulher, geralmente é CAM ou CRAM. Além do atendimento psicossocial, ela pode ser encaminhada para atendimentos socioassistenciais, para percepção de um aluguel emergencial, uma cesta básica emergencial, ou se há interesse dela de mudar da cidade, voltar para a cidade de origem, onde está a família, a assistência social também pode viabilizar esse retorno dela, ou se ela se mudou para a casa de algum familiar, precisa que as crianças mudem de escola, também a Secretaria de Educação pode ser acionada para dar prioridade para essas transferências. Então, a lei contempla diversas questões, né? Inclusive atendimento à saúde. Muitas vezes a situação gera um trauma e ela precisa de um acompanhamento de psicoterapia, né? Que aí já sai da questão da assistência social e entra na atribuição da saúde. É importante que essa mulher saiba que ela pode estar amparada, né? Que tem quem possa ajudar, que o Ministério Público, de alguma forma, vai mostrar um caminho para que ela consiga ter um melhor atendimento, né, doutora? Na capital, por exemplo, uma grande referência que é a Casa da Mulher Brasileira, né? Onde tem todos os atendimentos ali que vai ajudar essa mulher, inclusive as crianças, né? Com certeza. A tua fala resume muito bem, Valéria. É importante que a mulher saiba que ela está amparada. Esse é o grande recado. Né? A Casa da Mulher Brasileira é uma iniciativa assim, exemplar. Né? Campo Grande foi primeira capital a ser contemplada com a Casa da Mulher Brasileira.
E a grande vantagem, o grande acréscimo que nós tivemos com isso foi que a mulher deixou de ter que percorrer uma rota para formalizar a denúncia dela. Muitas vezes no interior ela vai na polícia militar, aí a militar fala, não, já aconteceu, agora tem que ir lá na civil. Ela vai na civil, aí a civil fala, você tem que fazer o exame de corpo de delito, daí ela tem que ir para o hospital. Aí não tem onde dormir, porque ele não foi localizado, pode regressar à casa, ela tem medo, ela tem que ser encaminhada para um abrigo, se não tem um abrigo, um hotel com o qual o município tem convênios. Então, ela percorre uma verdadeira via crucis, né? E aí ela desiste, né? Para obter todo o atendimento que ela precisa, e muitas vezes ela desiste. Né? Não só por isso, por outros fatores também ela pode desistir. Claro. Mas encurtar esse caminho, concentrando tudo em um só local, é sensacional, é um grande ganho. Doutora, me explica um pouquinho, esse projeto Paralelas foi idealizado pela senhora, doutora? Foi. O projeto Paralelas, Valéria, ele surgiu na minha comarca anterior, que foi Rio Verde, de Mato Grosso. Eu trabalhei em Rio Verde de 2013 a 2015, início de 2015. Você chegou no Ministério Público, foi direto para Rio Verde? Foi isso ou não? Não, eu entrei no Ministério Público em 2012, aí eu, como promotora substituta, fui para Coxim. E como titular de primeira instância, foi em Rio Verde. Em Rio Verde. Isso. E agora aí em Chapadão. E como titular de segunda instância, Chapadão do Sul. Tá bom. E aí você teve a ideia do projeto Paralelo. Eu achei tão inusitado, tão interessante, assim, o que eu achei de interessante, um pouquinho que eu conheço, que eu vou aprender um pouquinho mais agora, é que foi um olhar diferenciado a respeito da violência contra a mulher. Sim, em Rio Verde, para contextualizar e as pessoas nos entenderem, existe apenas uma promotoria de justiça. Né? Aqui em Chapadão nós temos 2 promotorias. Então, nós dividimos as atribuições e muitas coisas não passam por mim, né? Porque ficam com o meu colega. Quando se está numa promotoria única, todos os casos passam por você. E aí eu comecei a observar que alguns homens que já tinham sido condenados por violência doméstica, eles estavam voltando a ser presos em novos flagrantes com novas companheiras. E isso me causou uma grande preocupação, porque eu percebi que a condenação não tinha sido suficiente para eles entenderem a reprovação daquele comportamento. E que se não houvesse uma intervenção, eles continuariam fazendo novas vítimas, né? Porque estariam se relacionando com novas mulheres. Eles vêm se repetindo, são situações que eles iam repetindo nas relações íntimas deles, foram se repetindo, como se isso fosse uma coisa normal e natural na vida deles. Isso, o padrão de relacionamento, geralmente desses autores de violência doméstica, é um relacionamento violento. Então, isso me instigou a procurar uma solução que promovesse uma mudança de comportamento. Né? E aí, estudando mais a fundo a Lei Maria da Penha na época, eu percebi que ela trazia já na sua edição a possibilidade de programas que a lei chamava de programas de reabilitação dos agressores. E isso tinha uma previsão nos casos de condenação, então em sede de execução penal. Passei a pesquisar no Brasil, isso era 2014, quando eu comecei a pesquisar isso. Haviam poucos projetos nesse sentido, mas eu encontrei um no Paraná que havia sido exitoso, fiz contato, me inteirei como funcionava. Consegui que a coordenadora desse projeto, que durou apenas um ano em Londrina, capacitasse a rede de Rio Verde, e aí pactuei com o judiciário que nós colocaríamos na medida protetiva e na execução penal a obrigação do autor de violência doméstica frequentar o grupo reflexivo. Nesse grupo, é um ambiente humanizado, conduzido por profissionais técnicas capacitados. Então, a nossa equipe é composta por psicólogas e assistentes sociais, capacitadas para lidar com essas questões de violência. E nesse grupo se cria um ambiente de diálogo e de reflexão sobre vários assuntos
que estão por trás dessa questão da violência contra a mulher. Então, lá é discutido sobre os papéis sociais, o que é ser homem, o que é ser mulher na sociedade, né? As violências sofridas na vida e as violências já praticadas. Isso traz muito a reflexão de que aos homens, de que muitos deles vieram de lares em que a violência estava presente, tiveram isso como um modelo de relacionamento. Também falamos nesses grupos sobre os potencializadores da violência, sobre álcool e drogas. É explicado sobre o ciclo da violência, sobre a Lei Maria da Penha, para que eles saibam o que a lei pune, o que é considerado violência de acordo com a lei. E o último módulo do grupo, ele trata de solução de conflitos. Então, a gente busca apresentar ferramentas para esses homens aprenderem a lidar com conflitos de uma forma não violenta, né? Por meio do diálogo, a fazer a gestão melhor das suas emoções. E muitas coisas que são apresentadas a eles nesses encontros, eles desconheciam. Então, eles chegam muitas vezes, Valéria, contrariados. Porque eles acham que eles não tinham que estar ali. E quando eles percebem que ali não é um espaço... Aquilo é um desrespeito com a masculinidade dele, né, doutora? Quando eles percebem que aquele é um espaço em que nós não vamos falar do processo dele, as técnicas nem acessam o processo de cada um, porque não é isso que se está discutindo, não se está produzindo prova para o processo. O que a gente está tentando produzir ali é uma reflexão, por isso que são grupos reflexivos. E o feedback que a gente tem ao final dos grupos, ele tem sido muito positivo, né? Os homens relatam uma mudança de pensamento, que passaram a ver certos assuntos com um olhar diferente, né? E o que a gente quer é justamente isso, trocar a lente, né? Por meio da qual eles enxergam as relações entre homens e mulheres, para que essas novas relações deles sejam relações pacíficas, né? Saudáveis e não relações violentas. Doutora, é um amparo também para esse homem, né? Que algumas vezes, não sei o quanto isso estatisticamente se acerta, mas algumas vezes as pessoas também vieram de lares de muita violência, né? Ele está ali repetindo o que viveu a vida toda, né, doutora? Sim, tanto que existe uma teoria que chama a teoria da aprendizagem social, que parte da ideia de que essas violências são aprendidas, né? E, enfim, independente da corrente metodológica que se adote, uma coisa é fato, né? Nesse módulo em que a gente aborda as violências, muitos se identificam e narram ter presenciado esse tipo de situação. E aí a reflexão que a gente coloca para eles e que toda a sociedade deve refletir também é qual exemplo nós queremos deixar para os nossos filhos. Porque os lares violentos, eles estão servindo de exemplo, estão normalizando uma violência para muitas crianças. E eles vão refletir exatamente como refletiram na vida dessas pessoas, né? Com certeza. Isso, na vida adulta, vai ter um reflexo. Mas aí é importante a gente lembrar, né, que a partir do momento que a gente tem consciência de que está no caminho errado, né, cabe a cada um buscar mudar a sua postura, mudar o seu comportamento. Então, o que a gente busca com esse grupo é trazer essa consciência, né, e apresentar novas formas, né, desse homem se relacionar e gerir esses conflitos, né, lidar com essas emoções. E a gente tem que estar pronto a mudar todos os dias, né, doutora? Estamos num momento de mudanças sempre, né? Com certeza, isso faz parte do crescimento pessoal de todos nós, né? Todos nós temos essa jornada particular. E sobre esse assunto... Como é que está esse reflexo? Eu quero saber no Estado, quando a gente fala do projeto Paralelos. Eu só queria acrescentar, Valéria, que quando eu idealizei o projeto, a Lei Maria da Penha, ela previa esse trabalho com os agressores apenas em execução penal. E nós fazíamos isso em medida protetiva, partindo da ideia de que as obrigações que a lei enumera, que podem constar na medida protetiva, elas são exemplificativas, né? E ano passado, 2020,
foi editada uma nova lei, a Lei 13.984, que passou a prever expressamente, entre as obrigações que podem constar numa medida protetiva, a obrigação de frequência a grupo de intervenção com agressores, né, grupos reflexivos, e também o acompanhamento psicossocial do autor de violência doméstica. O próprio projeto. Justamente, então, isso tudo mostra que nós estamos no caminho certo, porque passados esses anos, aqui em Chapadão do Sul, o projeto funciona desde 2016, final de 2016, então, no final desse ano, nós vamos completar 5 anos de expertise, e os nossos dados de reincidência mostram que nós estamos no caminho certo. E que se tornou uma referência, não foi isso? Aqui no estado nós temos poucas iniciativas nesse sentido, né? E o Paralelas acredito que é a mais longeva, né? Que se mantém há mais tempo e a que começou primeiro aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Como um incentivo, né, aos colegas que desejam implantar o projeto e a população que deseja apoiar, enfim, buscar isso para o seu município, vale dizer que, em média nacional, fala-se que a reincidência de violência contra a mulher gira em torno de 65% a 75%. Aqui, a nossa reincidência ela está inferior a 2%. Olha que maravilha. Parabéns, parabéns. Ai, é uma delícia, né, doutora? Você vê o resultado do trabalho assim tão efetivo, né? Esse é um dado que nos anima muito, que nos motiva a continuar, apesar de todas as dificuldades, não é fácil continuar mantendo o projeto por tanto tempo, mas isso nos motiva e nos traz uma esperança de que a gente consiga reduzir esses números, né? E para quem é leigo do direito, a reincidência significa o seguinte, que depois de frequentar o grupo, né, ele praticou um novo crime. Então, nós temos um índice muito baixo de homens que, após concluírem o grupo reflexivo, praticaram novamente um crime de violência doméstica contra a mulher. E se praticou foi muito consciente, né, doutora? Porque daí ele já não é uma coisa que é inerente à inteligência ou à informação que ele teve, né? Ele está consciente do que ele está fazendo, né, doutora? Ele já recebeu a informação, né? Talvez não tenha assimilado por completo, porque pensando que a violência doméstica contra a mulher, né? Ela tem razões socioculturais, ela se baseia em uma construção cultural de que o homem teria superioridade em relação à mulher. A gente precisa desconstruir tudo isso, né? E isso leva tempo, para isso nós temos que ser insistentes em ações, falar quantas vezes for preciso, até que as pessoas de fato entendam, reflitam e mudem seu comportamento em relação a isso. Doutora, eu quero demais te agradecer por tanto esclarecimento, assim, pelo trabalho que você desenvolve com nós mulheres, né? Porque, afinal de contas, a gente só tem a agradecer de saber aí que a gente tem esse amparo e violência contra a mulher não tem idade, não tem diferença econômica, ela acontece, né, doutora? Infelizmente, a violência contra a mulher ela acontece em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, né? Por isso que nós temos que estar vigilantes e sensíveis, né, a essa causa. Se quem nos ouve está passando por uma situação como essa, ou conhece alguém que esteja nessa situação, acione os canais de denúncia, Disque 180, Disque 100. Se a situação está acontecendo, é urgente, precisa de uma intervenção policial, ligue para a Polícia Militar 190. Né? E hoje em dia nós temos, inclusive, aplicativos. Tem um aplicativo, o Disque 100 e o 180 viraram um aplicativo chamado Direitos Humanos Brasil. Qualquer pessoa pode baixar no celular, é possível anexar fotos, vídeos. Na capital tem a possibilidade de fazer boletim online, medida protetiva online. No interior a gente ainda está um pouco atrás nessa questão tecnológica, né? Mas existem muitos meios para pedir ajuda. Então, não hesitem em pedir ajuda, nós estamos aqui para fazer isso. E é só chegar no Ministério Público também, né, doutora?
Com certeza, a promotora de justiça está aqui vigilante na proteção das mulheres que estão em situação de violência. Procura a promotoria da sua cidade, seja para denunciar, seja para obter informações, né? Nosso papel é ser um braço forte no enfrentamento contra a violência contra a mulher. Doutora, obrigada, obrigada. Espero poder ir aí agora com esse. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar e a gente vai conseguir ter uma vida um pouco mais normal. Eu espero ir em Chapadão fazer uma visita, tomar um café contigo. Com certeza, vai ser um grande prazer. Vou te aguardar aqui, Valéria. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Foi muito bom bater esse papo. E quero dizer que eu estou aqui sempre à disposição e agradeço a todos que apoiam o nosso projeto e nos incentivam a continuar. Parabéns pelo projeto Paralelos. Obrigada, um grande abraço. Tchau, doutora.